Irmãos, eu estou vendo, né, tantas coisas aí acontecendo e muito pânico sendo gerado esses dias, né? Todo mundo está falando de uma terceira guerra mundial, né? E hoje a revista The Economist, né? Ela lançou uma capa falando sobre toda a questão de Trump. Eu estou pensando na realidade, né? Que eles conduziram Donald Trump, eles conduziram Trump como uma presa do sistema, né? Dizem a história por aí que é conhecer um homem dá poder a ele. E Trump se intitulou o homem mais poderoso do mundo. E agora ele está sendo declarado como o maior perdedor da história, né? Então, essa que você está vendo aí é a capa da The Economist de hoje. Toda quinta-feira nós fazemos uma análise da capa. E aí, irmãos, o problema de Donald Trump não é perder a guerra, é perder a eleição de meio de mandato. A eleição, Deus abençoe, irmão Gilmar, a eleição de meio de mandato é uma das eleições mais importantes para quem está na presidência dos Estados Unidos. E é onde se elegem os senadores e deputados americanos. Deus abençoe, irmão André. E o que acontece, irmãos? O que acontece é que, diante das atitudes de Donald Trump, a previsão é que ele perca a eleição de meio de mandato e não consiga mais governar os Estados Unidos. E ele, com todas as decisões que tomou, está sendo isolado da geopolítica mundial. Na minha visão, é um perigo, porque um homem que se acha o homem mais poderoso do mundo, que ele se achava digno de ganhar o Nobel da Paz, sendo encurralado pelo sistema mundial, pode se transformar em um perigo, né? Então, olha a capa da The Economist. Donald Trump é o maior perdedor da guerra. Existe um motivo para ele querer sair do Irã. Nem todas as guerras têm um vencedor, mas toda guerra tem pelo menos um perdedor. E se é um grande C, o cessar-fogo marca o fim da guerra no Irã, e o maior perdedor será Donald Trump. O conflito frustrou seus principais objetivos da guerra e revelou a superficialidade de uma visão para uma nova forma de exercer poder americano. A paz é extremamente frágil, os Estados Unidos e o Irã não conseguem chegar a um acordo sobre se o cessar-fogo abrange o Líbano, que vem sendo atacado com tanta violência por Israel que a ameaça a um cessar-fogo mais amplo parece intencional. Eles divergem sobre como o Irã deve abrir o Estreito de Hormuz, uma condição prévia imposta pelos Estados Unidos para as negociações, e suas posições de negociação são tão distantes que eles não conseguem concordar nem mesmo sobre qual plano. Vamos lá.
Não consegue chegar a um acordo sobre o cessar-fogo que abrange o Líbano. Eles divergem sobre como o Irã deve abrir o Estreito de Hormuz, uma condição prévia imposta pelos Estados Unidos para as negociações. E suas posições de negociação são tão distantes que eles não conseguem concordar nem mesmo sobre qual plano irão discutir em Islamabad neste final de semana. Então, a capa ela é altamente preditiva, que coloca, graças a Deus, o guardião da fé, graças a Deus, estamos em... Agora, irmãos, eu estava analisando isso, tem uma análise aqui que eu quero colocar com vocês sobre tudo isso, que é uma postagem no X. O Irã assinou um cessar-fogo ontem à noite e violou antes que a maioria dos americanos tivesse terminado o café da manhã. Mas essa não é a história. A história é o que Donald Trump fez enquanto o mundo inteiro fixa os olhos nos mísseis. A sequência foi certeira. Irã, assina um acordo de cessar-fogo, divulga uma versão falsa em que declara vitória total, a CNN reproduz a propaganda como fato, Trump denuncia imediatamente a fraude, e em questão de horas, Teherã lança mísseis contra Israel, Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein. O cessar-fogo durou menos de um voo doméstico. A pergunta que todos estão fazendo é errada. Por que o Irã quebrou o cessar-fogo? A resposta é óbvia para quem acompanha a dinâmica interna do regime. O Irã não é um ator unitário, é um Estado que negocia consigo mesmo, apontando uma arma para cada um dos atores envolvidos. Existe uma ala política que deseja sobreviver e uma ala militar, especialmente a Guarda Revolucionária Islâmica, que prefere morrer lutando. A IRGC opera 32 comandos regionais independentes, verdadeiros feudos armados que não respondem a Teherã da forma que um exército convencional responde a uma capital. Os políticos assinaram o papel, os milicos dispararam os mísseis. Trump compreende perfeitamente essa fissura, por isso, nesta manhã, publicou que o Irã atravessou uma mudança de regime muito produtiva. Não há raiva no tom e nem ignorância sobre a natureza do regime. Há cálculo, ele ignora deliberadamente o IRGC e fala diretamente com facção política que ainda respira e que neste momento está desesperada. Minutos depois, anunciou que a tarifa de 50% sobre qualquer país que forneça armamento ao Irã, não citou a China e não precisava. 5 navios iranianos deixaram um porto chinês carregados de perclorato de sódio, o oxidante essencial para fabricar o propelante sólido dos mísseis que acabaram de atingir o Kuwait. A China negocia $500 bilhão por ano com os Estados Unidos, a Rússia. Menos de 500 milhões a tarifa não era sobre Moscou. Numa única manhã, 2 movimentos, 2 mensagens, uma única mesa de negociação com uma mão. Trump oferece ao Irã dinheiro de reconstrução e alívio de sanções, com a outra torna proibitivamente caro para Pequim continuar alimentando o pipeline de armas iraniana. Enquanto isso, um comentarista conservador em algum lugar lê a versão da CNN da propaganda iraniana e declara que Trump capitulou. Em realidade, ele acabou de definir a proposta inicial para o próximo encontro com Xi Jinping em maio. Então, tá aí. A imagem é bonita, né, irmão? A gente vê claramente, irmãos, um jogo de xadrez, né? Em que os vencedores
são sempre os mesmos. É forte isso, né? Sabe aquele jogo em que só tem um vencedor e ninguém pode, né, vencer se aquele vencedor não vence? É o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, irmãos, a minha visão sobre tudo isso é que o Irã vai ser destronado. Então, existe muito dinheiro sendo perdido, mas existe muita gente ganhando muito dinheiro com o caos. Vocês não têm noção o quanto de dinheiro que se lucra diante do fechamento do Estreito de Hormuz. Enquanto muitos colapsam, outros ganham muito dinheiro. E quando você estuda um pouco, você sabe que o mesmo sistema que financia o Irã é o mesmo que financia Israel, o mesmo sistema que financia a Rússia é o mesmo sistema que financia a Ucrânia. Então, você vê que Israel foi com tudo, para cima do Líbano. Israel, eu vou repetir, foi com tudo para cima do Líbano. E a gente vê que quem financia o Hezbollah, irmãos, que pertence ao Líbano, é o Irã. Quem financia os Houthis é o Irã. Quem financia o Hamas é o Irã. Quem mantinha Maduro no poder era o Irã e Vladimir Putin. Então, o que nós estamos vendo é as células do Irã, sendo atacadas. Então, tanto o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, os Houthis no Iêmen, são financiados pelo Irã. É o Irã que arma, é o Irã que dá bombas, que dá mísseis, e é o Irã que comanda esses exércitos. Então, hoje, veja bem, depois de Netanyahu atacar fortemente o Líbano, matou o sobrinho do líder do Hezbollah. Olha aí, Netanyahu anuncia diálogo direto com o Líbano focado em paz e desarmamento do Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta quinta-feira que seu gabinete pretende iniciar negociações e cessar fogo com o Líbano o mais rápido possível. O foco central das discussões será o desarmamento do grupo Hezbollah, que é o Irã, e a tentativa de estabelecer uma conexão pacífica entre as duas nações. A decisão ocorre em um cenário complexo, marcado por confrontos ativos na fronteira e a proximidade de cúpulas de paz com o Irã em Islamabad, no Paquistão. Netanyahu justificou o movimento citando solicitações diretas do governo libanês, embora tenha reafirmado sua postura de negociador experiente ao mencionar acordos anteriores com outras nações árabes. Apesar da abertura diplomática, o clima de tensão permanece elevado no campo de batalha. Poucos minutos após o anúncio oficial, o Hezbollah disparou uma selva de foguete contra o norte de Israel, acionando alertas de emergência. No campo político, o deputado Ali
representante do Hezbollah declarou que a organização rejeita qualquer diálogo direto com os israelenses, defendendo que o governo do Líbano deve exigir uma interrupção definitiva das hostilidades como condição obrigatória para qualquer progresso nas tratativas. Então, tá aí, né? Para quem não viu, Israel matou, né? Olha aí, Israel mata o sobrinho do líder do Hezbollah e comandante em pesado bombardeio em Beirute. Netanyahu avisa que ataques ao Líbano vão continuar. E aí tá aí, irmãos. Hoje também Trump exige acordo real e ameaça retornar à guerra com o Irã com forças sem precedentes. O cenário geopolítico no Oriente Médio voltou a atingir níveis críticos de tensão após o presidente Trump renovar suas ameaças de uso de força sem precedentes contra o Irã. Em uma publicação contundente na sua rede social, pouco antes da meia-noite, o líder americano afirmou que o arsenal bélico dos Estados Unidos, incluindo navios e aeronaves, permanecerá em posição de combate ao redor do território iraniano. A mensagem serve como um ultimato para que Teherã cumpra integralmente os termos de um cessar-fogo estabelecido, sob pena de enfrentar uma ofensiva descrita por Trump como a maior e mais intensa do que qualquer outra já vista. O cerne do conflito diplomático reside no controle do Estreito de Hormuz, uma via por onde transita 1/5 do suprimento global de petróleo e gás. Embora um cessar-fogo de 2 semanas tenha sido anunciado entre Estados Unidos, Israel e Irã, a trégua está paralisada pela recusa de Teherã em liberar a navegação. O governo iraniano condiciona a abertura do canal à interrupção das operações militares de Israel contra o Hezbollah no Líbano, enquanto a Casa Branca tenta minimizar os relatos de bloqueio. A retórica de Trump sinaliza que a paciência americana com as restrições de tráfego, as exigências de pedágios iranianos chegou ao limite. Irmãos, eu acho que quem mais está ganhando dinheiro com isso é o Lego, né? Porque o Irã está fazendo um monte de desenho com Lego para dizer que os Estados Unidos está totalmente aniquilado. Quem viu os videozinhos do Irã de Lego? Nunca se fez comercial como está se fazendo. Não é? O Cícero está dizendo que Trump não toma Hormuz para manter alta do petróleo. Eu digo para vocês, é muito difícil Donald Trump deixar Israel sozinho. Irmãos, na minha visão, todo recuo é estratégico, né? Ele ameaçou atacar na terça-feira, o Irã fez corrente de pessoas. Olha como são covardes. Ele mandou jovens para pontes, para usinas nucleares, para ficar próximo, porque se Trump lança mísseis, automaticamente ele iria matar muitos civis. E se ele matar civis, ele se torna um criminoso. Então, qual é o propósito? Cada movimentação eles conseguem ver aonde estão as usinas e aonde estão os lugares estratégicos de se atacar. E quando o Irã menos perceber,